mais um programa, um vídeo, melhor dizendo, né? Marcos Ensina. E vamos slogan novo. Marcos ensina e você aprende. Mas, como hoje é segunda-feira, né? Nós estamos aí o vídeo sobre o cristianismo. Nós estamos aqui com o Frank, que é o tolo da vez, né, Frank? Porque eu chamo de conversa dois dolos, porque a gente conversa coisas que o mundo não conversa mais. É o cristianismo. E nesse vídeo a gente vai conversar sobre João Calvino. Nas Américas, Frank, João Calvino não é assim tão relevante para a maioria dos evangélicos na América. Mas a gente sabe que na Europa isso é diferente. Sim. Tá? Mas nós vimos um avanço de algumas igrejas com raízes calvinistas. Principalmente em Penápolis, a gente vê, ou região noroeste do estado de São Paulo, um crescimento. Por quê? O calvinismo, para quem não sabe, né, surgiu lá na reforma religiosa. Nós temos primeiro, olha aqui, Lutero. Lutero, ele vai em 1917 romper com a igreja e ele vai defender que a fé é a única coisa que salva. Como vocês sabem, ele ficava contra as indulgências, que era vendido pela igreja católica. João Calvino era francês e ele vai vir com uma novidade. A predestinação. Ele vai ser perseguido por causa disso, Frank. Sim. Vai ser perseguido e muito por causa dessa nova doutrina. Mas como, se você não conhece sobre o calvinismo, tem um vídeo aqui, eu vou deixar nas descrições, tem um vídeo sobre o calvinismo, muito bom, aliás. E esse vídeo vai explicar para vocês que o calvinismo, ele vai ter vários nomes, Frank. Na Inglaterra, ele vai chamar puritanismo. Na França, huguenotes. E na Escócia, presbiterianos. A igreja do presbitério. E no Brasil existe a igreja presbiteriana, dois ramos dela, né, Frank? Do Brasil e a brasileira, se eu não me engano. Que o Frank vai explicar melhor. E esse ramo evangélico calvinista vem crescendo, como a gente já falou. Então nós vamos discutir um pouco aqui um tema que é pouco discutido. A importância de Calvino. Por quê? Principalmente as igrejas batistas, metodistas, Assembleia de Deus, não dão o real valor a João Calvino. Ele nem é citado por muitos seminários. Eu dou aula em seminário, a gente fala de João Calvino, a maior parte dos pastores, Frank, não sabe nem quem foi. Pois é. É isso que é o grave. Mas antes de a gente começar, Frank, se apresenta para os nossos inscritos. E se você não é inscrito, convido você a se inscrever no canal. Frank. Pois é, bom dia para vocês, boa noite para aqueles que estão assistindo de dia ou à noite. Então, eu sou Francisco, tá? Me conhece por Frank, eu sou presbiteriano, tá? Sou presbítero, entendeu? E a gente vai falar hoje hoje um pouco de João Calvino, o calvinismo, o que é o calvinismo, quem foi João Calvino e por que a igreja presbiteriana se baseia na doutrina dele, tá? E a gente vai falando aqui durante esses 15 minutos aqui. É importante que você acompanhe para depois você tirar as suas conclusões por que você, se você não conhece, como você vai ficar conhecendo agora, e você pode pesquisar também. Eu vou citar aqui alguns tópicos aqui onde que você pode pesquisar e analisar. Tá? Lembrando que um vídeo como esse é um vídeo de educação, Frank. Então, sim. É importante que você ouça até o final, assista até o final, faça anotações e procure livros. Sim. Procure livros, procure na internet. Por exemplo, Armínio, né, Frank? A gente é contraponto, mas se você perguntar para a maior parte dos evangélicos quem foi Armínio,
batistas, metodistas, Não vai presbiterianos? ser. Não vai saber. Tá? Mas, Frank, quem foi João Calvino, então? Pois bem, Marcos, é importante, você me permita aí, você já falou, mas eu gostaria de falar um pouquinho de onde ele nasceu, para Claro, poder, claro, isso é tá? Mas, importante. como você falou, João Calvino, era francês, ele nasceu em 1509, numa cidade chamada Noyon, ou Noy-Ayon, entendeu? O pai dele também era, os dois, tudo era família católica, o pai dele era bispo e era cobrador de impostos da Igreja Católica. E ele era secretário do episcopado da Igreja Católica. Pois bem, o João Calvino ficou órfão de mãe aos 6 anos. Tá? E aí ele foi recebido por uma família, o pai dele vivia na igreja, não tinha muito, ele foi recebido por uma família católica que cuidou dele, educou ele dentro da igreja. Ele sempre teve esse lado religioso bem forte no sangue. Tá? E aí, aos 14 anos de idade, ele recebe uma bolsa para estudar na França, em Paris. Ele foi para Paris estudar. Lá onde ele se preparou e estudou os estudos pré para poder entrar na faculdade. Entendeu? E quando ele tinha 20 anos, ele entrou na faculdade para fazer teologia. Tá? Então ele é teólogo. Teólogo. Ele Importante. é teólogo, ele estudou teologia, estudou gramática, literatura, matemática e música. Então é bom lembrar também que Lutero era teólogo também. Também, né? isso. Ele era professor de teologia, retórica. Isso. Isso. E aí, quando ele tinha, em 1529, ele termina os estudos de teologia e o pai dele queria que ele fosse direito, que o pai dele também era direito, fosse advogado. Então ele entra na faculdade para fazer direito. A pedido do pai dele. Tá? E ele faz, em 4 anos ele fez. E nesses 4 anos, ele lança lá na própria faculdade, ele já lançou as 4 obras dele, de imediato, assim, já lançou 4 livros. Né? Vamos lembrar que nessa época era muito importante essas obras, porque não tinha internet, não tinha televisão, não tinha nada. Então a cultura vinha através dos livros. Inclusive, uma das obras dele, a primeira obra dele chama Instituto da Religião, ou Instituta da Religião, ou Instituição da Religião. Tá? O interessante é que o nome dele não era João Calvino, o nome dele era Jean Calvin. Jean Calvin. Depois ele foi trazido o João Calvino e ele adotou isso daí. Pois bem, logo que ele terminou a faculdade de Direito, ele já estava dando aula de teologia na faculdade, já tinha lançado os livros, e o diretor da faculdade, tal de Nicolas Cap, ele começa a mostrar para o João Calvino o trabalho de Lutero. Começa a mostrar... Isso é importante. É uma ruptura dentro da Igreja Católica. Isso. Lutero já tinha lançado as suas 95 teses, lá em 1517. Isso. Já tinha lançado. E ele começa, então, a introduzir o João nesse trabalho de Lutero. O João começa a analisar. Tá? E aí o João lança esses 4 livros. Quando o João lança os 4 livros, que é interessante que até aí o João Calvino era católico, era da Igreja Católica. A gente tem que entender que, apesar de ser contra, eles tinham que estudar. E é uma coisa interessante. Muitas vezes a gente é contra alguma coisa e não estuda aquilo lá. Não estuda, eu sou contra, mas você nem sabe o que é. Então, a gente vê aqui que João Calvino estudou uma teologia que era contra a Igreja Católica, dentro da Igreja Católica. Sim. Isso é muito interessante. Porque, como você falou, Lutero lança as 95 teses justamente porque era contra as vendas de indulgência, que era o que mais pegava. Lutero era totalmente contra isso. O João Calvino, quando ele terminou o direito, ele se formou em direito em 1531, logo em seguida o pai dele era bispo, e o pai dele se desentendeu no episcopado lá, e ele foi expulso. E aí ele infartou e morreu. O padre João Calvino, em 1531. O João Calvino estava terminando a faculdade. As pessoas podem achar interessante, aqui você falando, Franco, é bom a gente esclarecer.
Era normal o pessoal da Igreja Católica, dessa época, ter filhos. Sim, sim. Não era Casado. anormal. Não. Não era anormal. A gente tem a questão que é clássico, em todos os meus vídeos você vê isso, os Borgias. O Borgia era o Papa, o Clemente VI. Ele era casado, tinha namorada e tinha amantes. Sim, sim. Isso era sim. normal pra É época. normal. Eles Infelizmente é casavam. errado, mas é. Eles casavam até. O pai, chama Gerard, que é o pai de João Calvino, ele foi ser bispo depois que ele ficou viúvo. A mãe de João Calvino morreu, ele tinha 6 anos. Logo depois, ele era só secretário, em seguida ele foi eleito, diz exatamente isso, que ele foi eleito como bispo. Né? E Ou daí, seja, ele era religioso, sim, dentro da Igreja Católica. dentro religioso. Depois deu um problema lá que os escritos aqui, os estudos não diz o que houve, né? Mas foi a questão da arrecadação, entendeu? Grana. De dinheiro. E aí ele foi expulso, tá? E ele infartou e morreu, tá? João Calvino, então, pega e abandona, a partir daquele momento, João Calvino abandona a Igreja Romana, a Igreja Católica Romana, abandona nesse exato momento, tá? Abandona. Interessante que João Calvino nunca foi eleito, mas até ali as pessoas chamavam ele de padre, e ele nunca foi eleito. E ele abandona a igreja, lança mais 6 livros, inclusive cultos. Ele chegou a ser diácono da Igreja Católica ou não? Não foi eleito em nada. 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 Tá. Ele nunca quis. Porque nos livros que falam sobre ele, os livros didáticos que eu estou falando, não trata sobre isso. Não. Pelo menos o que eu estudei tudo, certo. Eu pesquisei mais de uma semana, em nenhum momento, e diz claramente que ele nunca foi eleito. Ele só teve o título ele chamava ele de padre, de tanto dele ser dedicado à igreja. A obra, né? E ele foi, né, nesse momento, ele lança seus cultos, seus sermões, seus comentários, e aí ele começa a ter problema de perseguição. Eu sou na França, começa a ter problema de perseguição. Aí daí ele foge, em 1532, ele vai para a Suíça. 32, 35, dentro dessa... ele foi em 31, 32, ele foi 2 vezes. Ele foi para lá, entendeu? E lá ele começa a trabalhar lá com a parte que nesse tempo não diz exatamente a data, mas diz que foi nessa época, 1531, 32, que ele se converteu ao cristianismo. E ele vai para lá, ele começa a trabalhar e ele abre algumas igrejas. Então vamos entender, ele era católico, né? Isso. Apostólico romano, e ele vai seguir uma linha mais dentro do protestantismo. Isso, mas Lutero. Isso, baseado nas 95 teses de Lutero. E ele começa então a abrir algumas igrejas, mas até ali não se dizia que era a igreja. Foi no momento que ele abandonou a igreja romana que começou a dizer que era a igreja cristianismo, tá? Começa a dizer ali. E o cristianismo nessa época começou a ter 3 tipos de cristianismo. Tinha o católico que estava lá e tinha o cristianismo conservador. Bom a gente lembrar, nós estamos falando de Europa Ocidental. Sim. Porque na Europa Oriental nós temos os cóptas, temos os armênios. Né? E nós temos também os gregos ortodoxos. Mas na Europa Ocidental, só romano. Que a partir de Lutero, tá? Que nós vamos ter uma ruptura. Agora uma nova ruptura. Isso, começa com uma nova ruptura. E dentro do cristianismo, tinha 3 tipos de cristianismo que logo de cara João Calvino entendeu que tinha. E João Calvino queria desmistificar, tirar essas 3 ideias de cristianismo e deixar numa só. Então tinha o cristianismo liberal, e tinha o cristianismo conservador e tinha o cristianismo radical. Frank, essas ideias não acabaram totalmente, né? Não, hoje está mais forte ainda. Porque a gente vê dentro dos evangélicos, dentro da Igreja Católica, esses ramos ainda não acabaram. Na realidade, ser radical, cristão radical, é muito difícil. E Lutero, ele defendia ser ali o radicalismo. Tanto que ele ficou lá até 1534, aí a Itália chama ele para ele ficar lá na Itália, começar a também implantar o cristianismo na Itália. E ele vai.
complicado, né? Itália é casa dos homens, né? Mas casa ele ficou apenas dos papas. 2 anos só. Ele ficou 2 anos, 34, 36. Por quê? Aí ele foi expulso, ele foi mandado de volta Ah, sim. para a França, porque diziam que a liturgia dele era muito radical. Então a Itália não aceitou. Aí ele foi embora, voltou. Aí lá tinha um movimento arminianista e tinha outros movimentos que ele não apoiou ele nesse trabalho dele radical. Aí ele volta lembrando que nesse momento histórico a Igreja Católica, que é Renascimento, a Igreja Católica está numa crise interna muito grande e ela não tem forças nem políticas nem econômicas de impedir esse movimento. Porque se fosse um século antes, Calvino virava churrasquinho numa fogueira. Com certeza. Então, tá? Bom você saber disso. E a Itália expulsou ele de lá, ele não foi para a Suíça, ele volta para a França. Fica na França, lá no norte da França, onde ele nasceu, ele fica por lá e começa a trabalhar e montar a igreja. Foi nessa época, 1530 e 1536, que o Lutero foi até a França e lá houve um grande debate entre a Igreja Católica e o protestantismo. E Lutero chama João Calvino, ele até ali, eles não se conheciam. E Lutero convida João Calvino para ir lá com ele. João Calvino foi nesse grande debate lá. E eles ficaram lá, acho que cerca de 3 dias nesse debate. Né? Seria um concílio. Mais ou menos. Lutero tentando pôr na cabeça, porque até ali o Lutero ele só defendia o quê? Que não tinha aquelas 95 teses, a igreja tem que abraçar e tinha que tirar as indulgências, que fé não era por compra, ninguém vendia fé, ninguém tirava pecado de ninguém. Isso, era essa a ideia de Lutero. Que a maior parte dos evangélicos abraçam essa ideia. Isso, tá? Pois bem, aí depois desse grande debate, mais ou menos em 1541, por aí, a Genebra chama João Calvino... Suíça. Chama João Calvino novamente para ele ficar lá, para tentar... porque quando ele saiu, o catolicismo começou a crescer. E aquilo que ele havia implantado começou a cair, diminuir. Então, foi chamado de volta para que ele pudesse derrubar o movimento. Bom a gente lembrar, para quem está nos assistindo, que na Genebra, na Suíça, era um foco de burgueses. Era um foco de burgueses. Então a burguesia comercial e bancária estava nascendo e ela estava muito forte na Suíça. E a Igreja Católica perseguia esses burgueses na questão da usura e na questão do lucro. Porque a Igreja Católica falava que a usura era pecado e eles pregavam também um tal de preço justo. O que é isso? A pessoa tinha que comprar mercadoria e vender por um preço não mais baixo, mas assim, o lucro menor. Tá? Não podia ter um lucro exorbitante. Nós sabemos que a burguesia ela age com a lei de mercado. Né? Adam Smith, se você não conhece, lei da oferta e da procura. Se eu tenho um produto e todo mundo quer o produto, eu vou cobrar mais caro por esse produto. Tá? Mas se tinha muita concorrência, eu vou baixar. Isso é a lei do mercado universal. E a Igreja Católica não aceitava essa lei. Isso. Ela queria que fosse um preço menor. Pois bem, em convite que a Genebra fez para ele retornar à Suíça lá precisamente em Genebra, ele propõe um acordo. Ele fala assim, eu vou, mas com total liberdade. Eu vou implantar a minha doutrina. E aí eles aceitaram e ele foi. E daí que nasceu o calvinismo. Porque quando ele chega lá, ele fez uma mudança radical nas igrejas. Ele tirou esses vidros de janelas. A igreja que vitrais. Tinha vitrais. Dá uma olhada nos vitrais medievais. Eles são fantásticos. Tirou esses vidros. Mas ele tinha, Frank, ele tinha um valor pedagógico, didático. Sim. Tá? Mas aí muda a ideia. Por quê? O calvinismo a pessoa tem que ler.
O catolicismo não. Então a pessoa tem que ver as figuras. Isso. Então ele tirou os desenhos, a janela, ele tirou Porque as não imagens, havia necessidade. ele tirou as imagens, ele tirou os instrumentos musicais, ele tirou a dança na igreja, que existia dança na igreja, ele tirou... Tá aí uma coisa que eu não sabia, tinha dança nas igrejas. Dança na igreja. Ô Frank, mas hoje tem dança em igreja. Tem algumas igrejas que não respeitam tem. dança, mas Eu não sou a contra. presbiteriana do Brasil não aceita gente. Tá, eu não sabia. É bom a gente frisar Então, isso, eu não sabia. Ele tirou tudo isso, os instrumentos Porque musicais. chama coreografia, né? Tem muita igreja. Coreografia. Tem muita igreja que tem isso. Então ele tirou tudo. Por isso Eu que não sabia. Por isso que ele é radical. Daí o nome do calvinismo. As pessoas dizem assim, a igreja cristã Calvino, João Calvino calvinista, aí surgiu essa ideia de calvinista. Ele também ele implantou também nessa época, o que mais ficou dolorido, ele implantou nessa época o domingo era para o Senhor. Ninguém mais fazia nada no domingo. Era proibido abrir bares, dançar, festa, bebedeira, farra, nada disso. Era igreja e casa. Tá, só trabalhar, ninguém trabalhava no domingo. Eu vou explicar uma coisa para vocês, vocês vão entender. Você já parou para pensar na segunda-feira, terça-feira, quarta-feira, quinta-feira, sexta-feira, sábado e domingo? Que dia que é a primeira-feira? No domingo. Domingo. Porque eles trabalhavam no domingo. Apesar da proibição da Igreja Católica, era normal trabalhar. Olha só que interessante. Só que de sábado eles não trabalhavam. Por quê? A maior parte dos comerciantes era judeu. E o judeu não trabalha de sábado, mas trabalha de domingo. Yes. Aqui a explicação do Frank é muito interessante. Então, aí ele começa a proibir tudo, no domingo não podia nada. E foi radical. Se fizesse, ia ser castigado. Punido. Interessante. Ele defendia nessa época, a doutrina fundamental que você falou, a predestinação absoluta. Então ele planta naquele momento predestinação absoluta. A vida ou morte, quer dizer, você é predestinado, tá? Então você é salvo, você não é predestinado, é morte, tá? Bem ou mal, e ele nega aquilo que os católicos tinham, ele nega o livre-arbítrio. Isso. Agora a gente vai parar por aqui, Frank, que isso aí dá mais no vídeo, tá? O quê? A predestinação de Calvino. Porque é um tema muito bom para a gente discutir e também conta a questão do livre-arbítrio. Porque olha só que legal, o Frank não acredita no livre-arbítrio, eu acredito. Então vai dar uma conversa meio pesada. Então, eu vou pedir para vocês deixar o joinha, se inscrever e semana que vem tem mais um vídeo para vocês. Frank, dá um tchau para eles. Obrigado por vocês estarem nos assistindo. Assista o próximo vídeo que nós vamos falar realmente da predestinação, do livre-arbítrio, né? É uma polêmica grande nas igrejas, tá? E tem mais sobre João Calvino, nós vamos estar preparando, vamos trazendo para vocês. É importante isso. Obrigado, gente. Obrigado. Tchau.